Hoje vamos mesmo ao fundo da questão. Porquê é que os portugueses estão a comprar cada vez menos carros novos? Eu sei, parece uma afirmação um pouco estranha, afinal de contas todos os anos vendem em Portugal mais de 200 mil carros novos, mas destes apenas 20% pertencem a clientes particulares. Portanto, por onde é que vão os restantes 80%? E não vamos ficar pela espuma dos dias, como por exemplo, os portugueses não compram carros porque não têm muito poder de compra. Não, vamos mesmo ao fundo da questão, até para tentar explicar ao longo deste episódio porque é que, por exemplo, num país que, face a outros países europeus, não é dos mais ricos, tem no top 3 de marcas uma marca premium como a Mercedes-Benz. Tudo isto e muito mais num episódio do Autorádio, um podcast da Razão Automóvel, com o apoio do piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar aquele que poderá ser o vosso próximo carro. Hoje é isso mesmo que vamos fazer, desmistificar todas estas questões, porque este Autorádio é mesmo isso, um sítio onde nós podemos encontrar mais informação sobre o mercado automóvel. E ninguém melhor do que o Hugo Jorge, que é o convidado deste Autorádio, diretor da revista Fleet Magazine e organizador da maior conferência dedicada ao setor automóvel em Portugal, para nos guiar ao longo destes caminhos meio movediços deste mercado automóvel que é um pouco estranho. Hugo, muito obrigado pela tua presença. Eu é que agradeço, obrigado pelo convite e vou tentar ajudar aqui no que puder e naquilo, algumas coisas vão ser opiniões minhas e específicas, mas vamos ver onde é que isto nos leva. Eu, conhecendo como te conheço, acho que no final deste podcast devíamos dar um certificado às pessoas, porque de certeza que nos vais dar dados muito interessantes do mercado que tu conheces com poucos em Portugal. Portanto, vamos já começar por esta parte. É um facto. Vendem-se sensivelmente num ano normal 200 mil carros novos em Portugal. Mas destes, apenas uma pequena percentagem, uma percentagem eventualmente inferior a 20%, diz respeito a clientes particulares. Para onde é que vão os restantes 80%? Os restantes 80%, os números... Primeiro é preciso dizer que em Portugal não há números oficiais sobre isto e que nós, quando conseguimos encontrar estes dados, temos de fazer uma pesquisa muito grande e trabalhar estes dados para os encontrar. E estes 20% são, de facto, a percentagem de carros que é comprada por particulares. O resto é comprado por diversos tipos de empresas, sobretudo. Um desse tipo de empresas que costumam comprar os carros e corresponde para aí a 30% daquilo que é vendido são os rent-a-car. Convém ter noção que entram em Portugal neste momento mais de 10 milhões de turistas por ano e que uma boa parte destes turistas precisam de carro. Portanto, e as rent-a-cars, para terem carros para oferecer a estes turistas, têm que os comprar. Outra questão interessante é que estes próprios carros são comprados no mesmo ano em que são postos à venda, como usados, que ainda vai tornar aqui os números um bocadinho mais complicados. E depois o resto é comprado sobretudo por empresas. Nós temos uma quantidade de empresas bastante apreciável em Portugal, a maior parte delas PMEs, muitas das empresas compram viaturas e um dos motivos para que as empresas comprem viaturas, especificamente em Portugal, é que, sendo dono de uma empresa, vale a pena comprar uma viatura porque de facto os benefícios são muito grandes e, se falarmos de viaturas elétricas, de carros elétricos, ainda mais do que isso. Já vamos à questão fiscal. O que é facto é que... Já agora deixa-me dizer uma coisa, mesmo entre as viaturas que são vendidas para empresas, os carros, eles são vendidos de diversas formas. Portanto, temos financiamentos através de leasing, temos renting, que é um financiamento com serviços, e depois temos as aquisições diretas das empresas, que dependem um bocadinho do clima económico do país, mas que têm também sempre uma parte importante. Vamos já a essa parte, porque estes 20% é um valor significativamente abaixo daquilo que acontece na maioria dos mercados europeus, onde o peso do mercado dos particulares, de pessoas comuns que vão até um concessionário para comprar um carro, é muito superior àquilo que acontece em Portugal. Qual é que é o motivo que leva a esta disparidade? Por exemplo, na Alemanha, cerca de 60% das vendas são feitas a particulares. Cá em Portugal, já nos afloraste a questão do turismo, das rent-a-car, que deverão significar sensivelmente 30% do mercado. O que é que leva a que tão poucos portugueses, do ponto de vista fiscal, optem por comprar carro novo?
Não é bem uma questão de serem tão poucos portugueses, é mais uma questão de serem tantos alemães ou franceses ou belgas ou whatever que nós queiramos dizer, que compram mais viaturas, mais carros novos nesses países. E atenção, estamos a falar em carros novos para já. Depois aos carros usados podemos também passar um bocadinho por cima disso, mas estamos a falar de carros novos agora. O que acontece é que a questão não tem tanto a ver com os poucos carros que os particulares compram, mas os muitos carros que os outros canais compram. Portanto, o Rentacar compra 30% de carros em Portugal e não deve haver nenhum país, ou se houver será Espanha ou Itália, que tenha um valor tão próximo de compras para Rentacar como tem Portugal. Seguramente que a Alemanha não deverá ter um valor tão alto para Rentacar como nós temos cá. E depois temos... O nosso país é muito mais bonito para se visitar. É muito mais bonito e está na moda ainda por cima. Descobriram tarde, mas valeu a pena descobrirem e agora temos turismo. Descobriram os carros, descobriram as casas, enfim, estão a descobrir muita coisa aqui no nosso país. E tudo isso faz subir os preços, não é? E depois outro motivo é que as próprias empresas, como eu estava a dizer há pouco, têm vantagens em comprar os carros e sobretudo se forem empresas com carros elétricos. E tem a ver um bocadinho com isto, tem a ver com a dimensão do canal empresas que compra carros e do canal Rentacar, que são muito grandes comparativamente com outros países. Uma das razões para que haja muitas empresas a comprar em Portugal também é que noutros países europeus, quando um colaborador pertence a uma empresa e tem um carro que é pago pela empresa e é comprado pela empresa, esse carro não entra, vamos dizer assim, no ativo da empresa, ou mesmo não entra nas rendas da empresa. Esse carro é passado para o colaborador e é considerado como se fosse um carro para particular. E tem um bocadinho a ver com isto também. Depois é o poder de compra, não é? Quando as empresas têm que comprar e têm que se ajustar para conseguir comprar carros. Os particulares compram quando podem e os particulares portugueses, comparativamente, têm muito menos poder de compra para comprar um carro, que ainda por cima em Portugal é caro, tem muito menos poder de compra para comprar um carro novo do que tem, por exemplo, noutros países. E depois isto é um círculo vicioso. Como nós temos um canal de empresas e de Rentacar muito grande, sempre a dispensar carros para o mercado de usados. Para quem não sabe, os carros usados que se vendem são maioritariamente vindos destes dois canais, pelo menos aqueles até aos 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade, e isso faz com que os particulares aproveitem esses carros que vêm praticamente novos para comprarem carros usados em vez de comprarem carros novos. E como nós sabemos, o português é sempre muito inteligente nestas decisões e, portanto, sabe que mais vale comprar um carro usado com 6 meses do que um carro novo. E pode passar em piscapisca.pt, o portal de usados onde podem encontrar o vosso próximo carro, patrocinador deste podcast, porque há lá mais de 55 mil oportunidades de negócio. Mas pegando por aí, Hugo, estavas a falar das vantagens fiscais que as empresas têm, nomeadamente na aquisição de veículos elétricos. Eu sei que é muito difícil reunir dados e essa é uma dificuldade que tu tens na Fleet Magazine, que é um dos guias, para não dizer uma bíblia, de todos os gestores de frotas e profissionais do setor automóvel. Qual é a percentagem na venda de elétricos entre particulares e empresas? Ou dito de outra forma, em Portugal, quem é que está a comprar carros elétricos? São as empresas ou os particulares? Em Portugal são as empresas, isso até se consegue ver pelo mercado de usados, que neste momento está com um decréscimo de compra de carros elétricos. E os números que se conhecem das vendas de carros elétricos dizem claramente que as compras estão a ser feitas por empresas. Isso é fácil de perceber, porque os incentivos para as empresas comprarem carros elétricos são brutais, não há outra maneira de dizer. As empresas não pagam IVA, e não pagam, sobretudo, tributação autónoma, que é um imposto que existe sobre a utilização dos carros nas empresas, que pode chegar até 37,5% de todos os custos associados ao carro. Portanto, basicamente estamos a tirar 23% do IVA, mais 37% no limite de tributação autónoma para cada carro, o que é muito dinheiro.
Ou seja, para uma empresa, aquilo que faz sentido do ponto de vista fiscal é praticamente de olhos fechados comprar um carro elétrico. Neste momento nem é uma questão já. Neste momento, para as empresas, quando têm que comprar carros, e se puderem comprar carros elétricos por questões ligadas com autonomia e carregamentos, etc., mas se tiverem condições para os comprar, isso é uma questão claríssima já hoje em dia. E falámos agora de elétricos, falámos também de isenções fiscais ou de apoios fiscais por parte do Estado. Não te parece, olhando ao envelhecimento galopante do parque automóvel nacional, que talvez nós não estejamos a apoiar ou a gastar os nossos esforços, sabendo que os recursos são escassos, no segmento certo do mercado? Estamos a apoiar, se calhar, demasiadas empresas e a deixar de fora os particulares? Ou o equilíbrio, ou tendemos para algum equilíbrio neste aspecto? Não sei. A questão é que isto também é uma questão histórica. Nós uma vez entrevistámos um secretário de Estado e fizemos uma questão semelhante com essa, e ele explicou-nos que isto é uma questão histórica e difícil de ultrapassar. De repente não se pode puxar os benefícios que as empresas têm para comprar carros para os seus colaboradores. E ao mesmo tempo também não existe dinheiro suficiente para poder apoiar as compras dos carros novos por particulares. Embora, na minha opinião, há um incentivo que nós já tivemos durante muitos anos e que não custa assim tanto dinheiro ao Estado, que é o dos veículos em fim de vida, e de aproveitar esse valor para comprar uma viatura nova, que por mim devia ser posto em vigor. Agora, para as empresas é um bocadinho difícil, mas acho que, como os incentivos são principalmente dedicados à aquisição de viaturas elétricas, e tendencialmente o mercado está a crescer, mais dia ou mais ano, menos ano, nós vamos ter vai ter que se retirar esses incentivos para os carros elétricos, como aconteceu, por exemplo, na Noruega ou mesmo na Alemanha, como estavas a dizer há pouco. É verdade, na Alemanha os carros agora elétricos estão a dizer passar outra neste coisa. momento um mau bocado. Sim, é preciso não esquecer que, além destes incentivos que existem para as empresas comprarem viaturas, também existe o contrário a incentivos. Atenção que a utilização de uma viatura numa empresa tem custos, tem um imposto adicional, vamos lhe chamar assim, que se chama tributação autónoma, que está relacionado com todo o uso da empresa, e os particulares não têm este imposto. Portanto, é uma questão de fazer muito bem as contas antes de comprar um carro, se por empresa ou se através de forma particular. Mas em Portugal parece que as contas são um pouco mais fáceis de fazer, principalmente na aquisição de um veículo elétrico, porque os benefícios são efetivamente bastante generosos. Não são dados oficiais, mas de acordo com aquilo que me fizeram saber, no primeiro trimestre deste ano, de todos, e falando de uma marca, da marca líder na venda de carros elétricos, a Tesla, de todos os Tesla vendidos, apenas 10 pertenciam a clientes particulares. Tudo o resto foi comprado através da empresa. Isto diz muito do peso das empresas no segmento dos elétricos. Portanto, vou-te colocar uma questão muito direta. Então, que tipo de carro é que os portugueses, os particulares, estão a comprar? O tipo de carro que os particulares estão a comprar são carros de um segmento mais baixo do que aqueles que as empresas estão a comprar. E depois também super desportivos e carros desse género também são comprados entre particulares e empresas. É um misto entre uma coisa e outra. Eu tenho pena de não comprar mais super desportivos, de facto. Também eu. Eu comprava anos clássicos, mas pronto. Eu comprava usados. verdadeiros usados. Ou pouco usados. Mas já antigos, mas pouco usados, não é? Mas olha, indo para... Os portugueses gostam muito de automóveis, não há dúvida nenhuma disso. Nós somos um povo verdadeiramente petrol-head, como se costuma dizer. E isto leva-me a uma questão que levantei no início deste podcast. Não é estranho, num dos países, comparando com outros países europeus, um dos mais pobres, nós termos uma marca premium no top 3, nomeadamente a Mercedes-Benz? Não há aqui uma certa incongruência, porque por um lado não somos relativamente pobres e por outro estamos a comprar
carros de um segmento premium. É estranho? Porquê? É e não é. Atenção que a maior parte dos carros da Mercedes podem ser comprados por empresas. As marcas premium, aquelas 3 marcas premium tradicionais do mercado, normalmente têm uma cota de vendas para empresas muito alta. E isso pode ajudar a explicar o facto de estarem entre os 3 primeiros das vendas de carros em Portugal. Mas mesmo que não fosse isto, os portugueses, quando compram carros, sabem escolhê-los muito bem e compram carros porque gostam verdadeiramente do carro e sentem que compram um carro como um investimento e não como um objeto de uso, vamos dizer assim. Ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui em Espanha, mesmo ao lado. Outra forma de ver isso é nos níveis de equipamento. Há níveis de equipamento tão baixos que nem sequer chegam a vir para Portugal e que a gente pode encontrar em Espanha. Um caso muito comum e quase anedótico são carros por exemplo, de marcas premium com jantes de ferro, que cá em Portugal não existe. Nem nunca existiu. Ou, por exemplo, existiam carros, aqui há uns anos, agora já não, carros com vidros sem ser elétricos, pelo menos nas portas de trás, e cá em Portugal nunca houve. Portanto, é sempre um nível de equipamento muito grande para carro. E depois, outra forma onde se pode ver que o português gosta mesmo do seu carro tem a ver com aquilo que ele gasta em oficina e em produtos relacionados com os carros que tem, mesmo sem poder. Isso é que é verdadeiramente impressionante. Sim, muitas vezes quando se ataca o automóvel como solução de mobilidade para as grandes cidades, questiono-me, será que os nossos responsáveis acham mesmo que os portugueses gastam aquilo que gastam nos automóveis só por amor, como nós estávamos a dizer, ou porque não têm alternativa, muitas vezes, de mobilidade? E será que não atacamos demasiado o automóvel sem dar outras alternativas de mobilidade? Sim, atacamos demasiado o automóvel sem dar outras alternativas de mobilidade, isso é verdade. Há também alternativas de mobilidade que são muito pouco usadas, embora estejam a ser cada vez mais usadas, mas tem muito a ver com isso. Fora de Lisboa, ou da Grande Lisboa e do Porto, as alternativas de mobilidade para o resto do país são praticamente inexistentes. Quem conhecer o interior do país relativamente bem sabe que é impossível andar numa cidade pequena sem ser de carro, mesmo que viva a 2 km dessa cidade pequena, que é o meu caso pessoal e em que me acontece isso. É impossível. E tem a ver um bocadinho com isso. Não há alternativas para o carro e os portugueses são obrigados a ter carro para se poderem deslocar. Se formos, por exemplo, à Dinamarca ou à Holanda e passarmos por cidades pequenas que as têm como nós vemos que as alternativas de mobilidade são muito mais existentes. Também tem uma ajuda muito preciosa que é a orografia do terreno, que não é tão não é como Lisboa, que é a cidade das 7 colinas, não é? Exatamente, isso também ajuda. E com o calor que se faz, Exato, que se registra no dia que nós estamos a gravar este autorrádio. Mas bem, para o frio uma pessoa ainda se consegue equipar. Para o calor às vezes é um pouco mais difícil, por menos roupa que nós tenhamos não nos conseguimos livrar dele. E está a calor aqui neste estúdio. Sim. Todas estas luzes estão a fazer com que esta mesa esteja quente e em grande parte também devido a vocês. Estão a fazer deste autorrádio um verdadeiro sucesso, tanto no Spotify como no Apple Podcasts e também no YouTube. Um agradecimento ao nosso patrocinador, o piscapisca.pt. Estamos a falar de carros usados, passem por lá porque tem mais de 50 mil oportunidades. Pegando uma vez mais no carinho, no amor que os portugueses têm pelos automóveis. Achas que o facto de todo este amor, todo este carinho está a concorrer para que, por exemplo, na altura de adquirir um automóvel, os portugueses prefiram fazer um esforço adicional para comprar o carro que ambicionam mais do que o carro que verdadeiramente necessitam e por aí, por exemplo, escolherem um Mercedes em vez de escolher uma marca generalista? Sim, é o caso típico de escolher um carro do segmento premium em segunda mão em vez de escolher um citadino novo
quando aquilo que verdadeiramente necessitam é um citadino. E portanto compram o carro em geral, não é? Não quero particularizar isto nem generalizar assim muito, mas compram o carro como um objeto de posse para si próprios. Mas e falando alternativa, há muito sítio onde gastar o dinheiro. Parece cada vez mais. O dinheiro é que por vezes é cada vez menos. Há cada vez mais objetos a concorrer com o automóvel. Achas que isto vai fazer mudar o mercado nos próximos anos ou não? Epá, não sei. Sabes que quando veio a pandemia, nós estávamos em 215 mil carros, salvo erro. E eu pensei, e cheguei a apostar com algumas pessoas, que nós nunca mais íamos bater nos 200 mil carros outra vez. E cá estamos. E portanto, aquele pessimismo que eu tinha sobre o mercado de automóvel, tenho que o reconsiderar e ter aqui mais algum otimismo. Por acaso, antes de vir para aqui, estive a ver alguma informação relacionada sobre gerações mais novas e a utilização do carro, porque um chavão comum que nós costumamos ouvir neste meio, e tu já deves ter ouvido também de certeza, é que as novas gerações não querem saber dos carros para nada, mas pá, isso não é bem assim. Vão para o interior perguntar às novas gerações o que é que eles querem e vão ver o que é que eles querem, e depois vão ver a quantidade de cartas que são pedidas ou renovações de carta que são pedidas. E este ano batemos o recorde de renovações de cartas e de cartas pedidas desde sempre. Portanto, isto significa que há um interesse, cartas de condução, obviamente, isto significa que há um interesse por ter de facto o carro. Portanto, eu aí diria que podemos estar otimistas quanto à utilização de carro no futuro, porque as opções ainda não são suficientemente fortes para fazer frente ao uma carro, verdadeira alternativa. Agora, também é verdade que quando perguntam a um jovem quais é que são as opções de vida dele em termos de gastos financeiros, neste momento o carro já não vem em primeiro lugar como vinha há 20 anos ou mesmo 10 atrás. Vem viagens, vem casa, vem outro tipo de coisas, que vem tecnologia. São os produtos que começam a concorrer com o automóvel. Começam a concorrer com o automóvel, e o automóvel tem que se meter o automóvel neste mesmo saco para perceber porque é que as pessoas não estão a comprar automóvel. Porque é um valor muito grande. Achas que estamos a caminhar para um mercado onde também os particulares vão começar a olhar para outras formas de usufruto do automóvel, em vez da aquisição, olhar para ele como um serviço? Ou Sim. Não é algo que se vislumbra no mercado como o nosso? Já estão. Portugal tem as gestoras de frota praticamente todas a fazer renting para particulares, e os números que eu conheço dizem que está a correr bem e está a ter uma boa aceitação. Ok, já vamos quase 20 anos atrasados, mas a aceitação tem sido positiva. Nós na Fleet Magazine temos um marketplace de financiamento, e o que nós vemos é que a procura de carros por particulares é sempre relacionada com o preço. E aí já não interessa a marca, não interessa os serviços, não interessa a duração do contrato, a quilometragem. O que interessa é o valor da renda mensal. Mais uma vez tem a ver com a disponibilidade financeira que as pessoas têm para comprar carro. Para quem não está familiarizado com o renting, o Hugo, de forma sucinta, na medida do possível, porque estamos a falar com alguém que domina muito bem todas as questões do renting, consegue explicar à nossa audiência o que é o renting, quais são as suas vantagens e também as suas desvantagens? O renting é um financiamento de um automóvel com serviços associados. Ou seja, uma pessoa faz um contrato de renting com uma gestora de frota e recebe um carro normalmente novo, também existe renting de usados, novo, que tem todos os serviços associados ao carro incluídos no preço que paga.
Qual é que é a vantagem? A vantagem é que torna-se uma utilização de carro muito mais simples do que ter que andar a tomar conta do carro. Por exemplo, deixam de se esquecer de pagar impostos relacionados com o carro e apanhar multas por causa disso. Normalmente o Estado não deixa que nós nos esqueçamos. Exatamente. E quando nos esquecemos... Sim, mas lembra sempre pesa. com juros, exato. Exato. A maior vantagem será esta. E depois também tem a ver um bocadinho com o preço dos carros. E com o conjunto de todos estes itens que estão incluídos no renting. No renting, normalmente, num contrato, estão incluídos o valor do carro, os pneus, o seguro e os impostos relacionados com o carro. E tem também incluído uma coisa muito grande que as pessoas normalmente se esquecem quando estão a fazer contas para comprar o carro, que é a desvalorização do carro. Nós, quando compramos um carro, temos que pensar sempre no custo que ele tem com a desvalorização e normalmente só pensamos naquilo que ele custou e naquilo que tivemos que gastar com ele durante o tempo que ele vive. No renting, na renda, está isto tudo. Está a desvalorização do carro, estão os seguros, os pneus e a compra do carro, basicamente. Okay. E obviamente as manutenções programadas. Ou seja, quando nós fazemos um renting, e explicando aqui as vantagens do renting, aquilo que nós temos é uma proposta-chave na mão. Dão-nos um carro e por um determinado valor mensal nós podemos fazer X quilómetros, não nos temos que preocupar nem com o seguro, nem com os impostos do carro, nem com a sua manutenção, nem com outros custos associados à sua utilização, para além de colocar combustível. Essas são as vantagens. E quais é que são as desvantagens? As desvantagens serão eventualmente a percepção do valor de renda, porque se formos comparar o valor de um crédito para adquirir um carro contra o valor de um renting para comprar o mesmo carro, isto falando em valores mensais, o valor de renting é sempre mais alto, não é? Porque e no final o carro é nosso. Inclui a desvalorização e inclui todos os serviços associados ao carro. Essa é uma das desvantagens percebidas, não quer dizer, eu não acho que isso seja uma desvantagem, porque é injusto estar a comparar que duas coisas são diferentes. Outra desvantagem que as pessoas normalmente veem é que o carro não fica em nome da pessoa e portanto o carro tem que ser tratado como se fosse o carro de outra entidade. Para facilitar, pensem como se fosse o carro de um rent-a-car. Não o podem entregar ao final dos 3 ou 4 ou 5 ou 6 anos de qualquer forma, não é? Tem que o entregar em condições de ir depois para o mercado de usados. E agora falando um pouco mais novamente do mercado português, face ao mercado espanhol, e este é um dado que poucas pessoas têm a percepção, para perceberem o quão pequeno é o mercado nacional. A cidade de Madrid sozinha vende mais carros do que o nosso país inteiro. É o quão pequeno é o mercado nacional. Isto é também um desafio em termos de entrega de carros, preços, versões para as marcas, ou não tem grande influência o facto de sermos um mercado tão pequeno? Tem. Vocês também vivem isto. Cada vez mais as marcas têm o centro de decisão em Madrid ou em Barcelona, portanto um centro de decisão ibérico, o que faz com que olhem para Portugal praticamente como em termos de mercado, como uma província de Espanha. Ok, nós compramos os carros mais caros, mesmo na origem, porque têm mais equipamento, mas não deixa de ser uma pequena parcela do negócio que tem a nível ibérico. Isto obviamente tem alguma influência, mas eu acho que a independência das marcas e dos importadores em Portugal ainda é muito grande e conseguem-se fazer coisas em Portugal que são muitas vezes replicadas noutros países por terem sido tão bem feitas. Isto desde importadores a rent-a-cars, a gestoras. Eu conheço casos sobre isto em todos estes segmentos. Sentes que por vezes o mercado nacional é olhado pela sua dimensão como uma boa sandbox, uma caixa experimental para mercados maiores? É. Principalmente a nível de renting, que conheço bem. Sei que houve muitas coisas que foram testadas primeiro em Portugal
e muitas vezes até projetadas e construídas aqui em Portugal e que depois foram implementadas noutros países. E em termos de, sei lá, de noções de retalho e de como vender o carro, também há muitos casos desses feitos em Portugal e que depois são replicados noutros países. Porquê? Porque isto não tem truque nenhum. O mercado é muito pequeno e, como é muito pequeno, apresenta muito pouco risco numa perspectiva europeia ou mesmo mundial, caso alguma coisa corra mal. E tem um bocadinho a ver com isto. E como é que olhas para o futuro do mercado automóvel? Vês-nos agora, passado esse pessimismo latente do Covid-19, onde houve dificuldades na cadeia logística, em entregar carros, que Portugal pode ambicionar chegar a números de outrora bem acima das 200 mil unidades, ou vamos estabilizar por aqui? Eu acho que vamos estabilizar, porque em termos de turismo, que impacta no rentacar, Portugal já está praticamente cheio, vamos dizer assim. E portanto aí não virão mais vendas. Em termos de empresas, ok, estamos a crescer economicamente, mas também já este crescimento também começa a arrefecer, portanto as vendas de empresas também vão estabilizar, isto não pensando em alterações de fiscalidade automóvel que estão sempre a acontecer. E depois em particulares também se irá manter, porque o poder de compra não se perspectiva que venha a subir mais depressa do que os preços dos carros. Que continuam a galopar e parece que não vai terminar. O que é que achas que está a contribuir para isto? Para os preços dos carros aumentarem, são as questões conhecidas, tem a ver com as matérias-primas, com os custos de distribuição, e basicamente tem a ver com isto e também com uma como é que eu ia te explicar, uma capacidade ou uma vontade de assumir menos risco por parte dos construtores. E achas que a chegada de construtores, nomeadamente chineses, pode ser um incentivo no sentido oposto, a preços mais baixos, ou não acreditas que vá por aí? Já está a ser, e a Tesla também. O facto de chegarem carros mais baratos e com o mesmo nível de qualidade faz com que as outras marcas sejam obrigadas a descer preços. Quando acabou o Covid-19, eu tive uma conversa muito interessante com um diretor de uma marca, em que lhe perguntava basicamente aquilo que tu acabas de me perguntar a mim, e o que ele me disse foi: não, deixa estar, quando a primeira marca começar a fazer os descontos que nós estávamos habituados, as outras marcas vão ter que ir atrás, porque o mercado automóvel é super concorrencial e super rápido a agir sobre a concorrência. Portanto, eu acho que sim, tem um efeito até determinado limite. O problema é que os carros estão a aumentar muito de preço e os segmentos que eram baratos estão a desaparecer. Então, as marcas estão a desinvestir nos segmentos que eram mais baratos. Por haver falta de procura, ou porque as taxas de rentabilidade são efetivamente muito baixas nesses segmentos? Porque as taxas de rentabilidade são baixas e porque as marcas pensam numa dimensão, aqui para o nosso caso, europeia, ou pelo menos europeia com África e com Ásia juntas, e Médio Oriente. Portanto, eles, quando olham para a projeção de um carro, olham para a capacidade de todo este mercado conseguir comprar o carro e aquilo que lhes traz mais rentabilidade. E aí são segmentos mais altos que trazem mais rentabilidade. E depois há as questões técnicas que têm a ver com isso, com as plataformas dos carros que são utilizadas para diferentes modelos, as próprias fábricas, portanto acaba por ter a ver com isto tudo. Mas Hugo, continuando a falar de números e de rankings de vendas, nós estamos sempre a falar dos carros elétricos, mas a verdade é que, falando do mercado português e mesmo outros mercados, nós não vemos as marcas chinesas a terem um impacto nas vendas tão grande quanto tem o impacto da sua comunicação e da sua chegada. Achas que isto é uma questão de tempo, ou as marcas europeias também vão ser capazes de reagir? Ou não têm perna para reagir a um gigante asiático?
Muitas perguntas, são várias perguntas, exatamente. A primeira, sim, os carros chineses vão ficar com alguma cota de mercado das marcas tradicionais na Europa, isso já se vê, não é? BYD, por exemplo, já tem uma cota de mercado na Europa brutal. A Tesla não demorou nada a ficar com uma cota de mercado enorme também. Agora, a questão... Qual é que era a segunda questão? A segunda questão estava relacionada com se as marcas europeias vão ter ou não capacidade de resposta, ou se não têm perna. Não vão. A prova disso é aquilo que a Comissão Europeia está a tentar fazer de trazer tarifas sobre as importações de carros, principalmente oriundos da China. Isso é uma prova mais do que clara de que as próprias marcas não têm capacidade de acompanhar as marcas chinesas. E depois é preciso ver uma coisa: as marcas europeias ou tradicionais, para não falar só das europeias, são marcas legacy, ou seja, têm um lastro social e industrial por todo o mundo enorme, que não lhes permite ser tão ágeis como são as marcas chinesas, que estão a ser fundadas já há 4, 5, 6, 7 anos e que podem começar a trabalhar o mercado tal como ele é hoje. E depois isto não tem a ver só com aquilo que a gente percebe, que é o custo final de aquisição do carro, mas tem a ver depois também para custos que a gente não percebe e que as marcas têm que contar. Por exemplo, a distribuição, o marketing, as vendas. Tudo isto são custos que, numa forma de trabalhar de uma BYD ou de uma Tesla, são muito menores, mas radicalmente menores, do que são para uma marca legacy. Eu não sou tão pessimista quanto estás a ser. Eu acho... Sim, mas isto não é um 8 ou 80, não vão desaparecer as marcas e ter só carros chineses. Mas nós estamos a falar de 15 milhões de postos de trabalho na Europa. A indústria automóvel europeia já passou por provações muito grandes ao longo destes mais de 100 anos, as tais marcas legacy. E eu acho que elas não têm outro remédio se não conseguir encontrar solução para tudo isto. Até porque nós olhamos inclusivamente para o mercado chinês e vemos que as marcas europeias, naquele que é o mercado interno da China, representam cerca de 40% das vendas. E de 1992 até 2023, a marca mais vendida na China, naturalmente em parceria com a SAIC, foi a Volkswagen. Portanto, nós vamos dar a luta. Sim, uma coisa é as marcas europeias têm que conseguir dar a volta a isto. Não quer dizer que consigam. Que têm que conseguir, têm, mas não quer dizer que o consigam fazer. Eu acho que vais perder a aposta. Podíamos fazer uma aposta, como já fizeste no tempo do Covid-19, se nós... Para perder outra vez. Exatamente, se o mercado ia ou não recuperar para os valores próximos das 200 mil unidades. E perdeste essa aposta. O que não é hábito... Qual é? Esta aposta das marcas europeias conseguirem prevalecer e superar todos os desafios das marcas chinesas. Prevalecer, mas como? É através do próprio produto e do próprio desenvolvimento que elas são capazes, ou é através, por exemplo, daquilo que a Comissão Europeia tentou fazer com tarifas de importação sobre carros da China? Não, eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho não pode ser. São duas estratégias completamente diferentes. Uma está do lado deles, a outra está e não está, porque o lobby também é muito importante. Eu estou a tentar mais moderar esta conversa do que propriamente participar nela. Mas se tu me tivesses de perguntar a mim a minha opinião, eu acho que as tarifas são um tiro no pé. São um tiro no pé da economia, são um tiro no pé da própria indústria, porque nós só vamos fazer com que a pressão inflacionária no nosso mercado seja ainda maior, porque não vamos ter capacidade de resposta. A resposta só se pode dar de uma maneira: vantagem tecnológica, inovação, e nós não continuarmos a repetir constantemente os mesmos erros, que é estar constantemente a mudar a regulamentação do mercado automóvel. Como dizias há pouco, as marcas de automóveis são um enorme leviatã e todos os anos andam-se a mudar as regras do jogo, e é impossível projetar os próximos 10 anos.
porque ora vamos acabar com os motores de combustão, Sim. ora agora não vamos, agora vai ser elétrico, Mas, agora já pode ser PHEV. atenção, em que é que ficamos? Atenção que muitas dessas mudanças da parte da Comissão Europeia têm a ver com pedidos da indústria automóvel e não com voluntarismo da parte da Comissão Europeia, ok? É preciso tomar isso em consideração também. Sabes que eu acho que é um dos problemas... Mas deixa-me dizer-te uma coisa sobre as marcas chinesas e as marcas europeias que tu estavas a falar há pouco. Na China, quanto tempo estiveram lá as marcas europeias sozinhas sem terem marcas chinesas como deve ser a concorrer, ou com um produto capaz de concorrer com eles? Até há 8 anos esta parte, sensivelmente. Até exatamente ao momento em que deixaram de ser líderes de mercado. Portanto, é uma questão de ver o que é que temos no prato para comer, basicamente. A partir do momento em que passamos para a eletrificação, uma vantagem competitiva que a economia europeia tinha, sem dúvida nenhuma, que era a produção de motores, o know-how de motores, achas que foi aí que começámos a perder um pouco a corrida ou já foi antes disso? Foi aí, mas foi por causa da hesitação. As marcas europeias hesitaram muito em avançar com a eletrificação e as marcas chinesas não tiveram que hesitar porque foram fundadas já com esse propósito. Aliás, foi uma orientação do próprio governo chinês. Exatamente. A dizer, vão por este caminho. Mas olhando ao mercado... E é sócio também. Mas olhando, em grande parte dos casos é o que acontece. Mas se nós olharmos para o mercado, o que é facto, e tu és um especialista de mercado, é que se retirarmos os incentivos fiscais aos elétricos, parece que os consumidores não estão muito propensos a optar por eles. Não, o carro elétrico, mesmo sem incentivos, em alguns casos e para empresas, já é uma opção vantajosa. E para particulares também. A questão tem a ver com a velocidade a que esses carros entram no mercado e a percepção que as pessoas têm sobre esses carros. As pessoas em geral ainda pensam que um carro elétrico não lhes serve para fazer a vida porque pensam que há um fim de semana qualquer em que têm que ir daqui a Lisboa a Bragança. Boa noite e cumprimentos para Bragança, e têm medo de não ter o carro preparado para aguentar essa viagem, enquanto no resto dos dias todos fazem 40 ou 50 km, às vezes nem isso com o carro. Portanto, tem a ver com um bocadinho de percepção. É um caminho que se tem de fazer. Eu sou utilizador de um carro elétrico, neste momento não é o meu primeiro carro, mas o meu segundo carro é um carro elétrico e a autonomia não tem sido para já, de facto, um problema. Mas permite-me voltar atrás. Estávamos há pouco a falar da indústria automóvel, de tentar-se fazer ouvir junto das instâncias europeias e eu não tenho a mesma percepção que tu. Eu acho que a indústria automóvel não tem tido o telefone estragado. Não se tem sabido fazer ouvir junto das instituições europeias. Tanto que estas flutuações, parece a carta de Luca Di Meo, que podem consultar em razãoautomóvel.com, vamos deixar um link na descrição deste vídeo, aponta mesmo nesse sentido. Em algum desnorte das nossas chefias, dos nossos governantes, que não conseguem adotar uma estratégia e andam constantemente a saltar de estratégia em estratégia. Enquanto, por exemplo, falando do caso chinês, eles têm um projeto há 20 anos, enquanto que nós cá andamos muito dependentes dos ciclos eleitorais, se calhar. Claro. Isso são as dores da democracia, não é? Se vivêssemos num país com uma economia controlada como a China, as coisas em termos económicos são muito mais fáceis de planear. Não quer dizer que se venham a conseguir fazer. Mas há grandes saltos em frente que não resultam muito bem, não é? Bem. A carta do Luca Di Meo é uma carta que para mim parece mais um apelo a uma liberalização maior da indústria automóvel. Não foi tanto um pedido de ajuda, mas foi mais um pedido de deixem-me trabalhar, como dizia o outro. E eu não sei até que ponto é que isso será bom, porque
os automóveis são regulares e têm que ser regulares, não é? Não se pode tirar a regulação de cima dos automóveis de repente. E as últimas alterações que houve sobre regulação automóvel, principalmente aquelas que têm a ver com as metas de eletrificação, no fundo vão ajudar as marcas de automóveis a terem mais tempo para poderem planear essa mudança de atitude ou de produto, paradigma. E ao encontro daquilo que estavas a dizer, também já Carlos Tavares veio-se queixar do mesmo. Sempre que está num processo de aquisição de outra marca, ele sente que o nosso mercado não está pensado para este novo paradigma, onde a concorrência não é tanto interna, mas sobretudo externa, não permitindo fazer aquisições no seio da Europa por questões de concorrência, esquecendo que se calhar nós, como um mercado mais pequeno, agora temos de nos unir mais e fazer grupos maiores para poder ter força para concorrer com aquilo que vem lá de fora. Mas são, sem dúvida... Sim, mas o Carlos Tavares é a última pessoa a poder dizer que é difícil fazer aquisições dentro da Europa, não é? Quantas é que ele já fez? Fez muitas, mas fez bastantes. Aliás, basta olhar neste momento para a Stellantis. Se calhar os dedos desta mão não me chegam para contar as marcas que estão sob a alçada da Stellantis. Com uma particularidade. Sabes que todas as decisões de aquisição por parte da Stellantis, e neste momento a Stellantis, o seu símbolo é uma oliveira, parece uma oliveira, porque Carlos Tavares foi na sua quinta cá em Portugal, debaixo de uma oliveira que tomou grande parte das decisões de aquisição de marcas. E também foi debaixo dessa oliveira que recebeu chamadas de outras marcas de fora a tentarem comprar, por exemplo, a Alfa Romeo, e foi debaixo dessa árvore que ele também disse que não. Não me digas que essa árvore é na Landeira. Não é na minha aldeia, não é na minha aldeia, é um pouco mais a norte. É um pouco mais, e na Landeira, já agora, falando da minha aldeia, tem o nome Land devido à árvore do castanheiro que dá as landes. E o castanheiro que dá as landes. Bem, agora já não sei. Aí já não posso entrar na minha aldeia depois deste momento. Mas, Hugo, começamos por falar do mercado automóvel nacional, porque é que, face a outros mercados, nós temos uma percentagem de particulares muito mais reduzida. Apontámos como alguns dos motivos, questões fiscais, questões também relacionadas com dados específicos do nosso mercado, nomeadamente o peso do turismo, que faz com que o Rent-A-Car tenha mais de 30% do mercado. Quero-te agradecer por teres estado connosco neste Autorádio, podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt, e agora tenho de vos deixar mais uma nota. Este é o último episódio do Autorádio desta season. Nós vamos regressar naturalmente, não vamos terminar, vamos só fazer um interregno para férias em agosto e vamos regressar com forças redobradas em setembro. Deixo-vos um desafio. Digam-nos na caixa de comentários, caso estejam a ver através do YouTube, que temas é que gostavam de ver tratados aqui no Autorádio. Temas, assuntos, convidados, tem toda a liberdade, a nossa equipa vai estar muito atenta às vossas sugestões. Eu espero que tenham gostado de estar connosco. Do nosso lado, só temos de agradecer, porque neste Autorádio sabes que já superamos o 1 milhão de visualizações. O número redondo, muito interessante, e somos uma presença constante no Apple Podcast e também no Spotify. Ainda mais, devido à tua presença, claro. Naturalmente, era disso que estavas a falar, não era? Era. Hugo, mais uma vez, obrigado por teres estado connosco. Obrigado, eu. Quanto a mim, um grande abraço e até setembro.